Pezeshkian, presidente do Irã, garante que o sonho de rendição total do Irã é um sonho que vai ser levado pelos Estados Unidos para o túmulo, ainda garantindo que para os seus irmãos árabes, segundo a declaração do Irã, que não vai mais atacar esses países, que foram alguns erros de comunicação. Eu diria que, na verdade, as ações não correspondem exatamente às declarações, são coisas bem distintas. Faz também mais um desafio em relação ao governo americano, que falou em escoltar embarcações petrolíferas da região do Estreito de Hormuz e garante que está esperando a Marinha Americana, inclusive relembrando alguns eventos históricos do passado, onde os Estados Unidos já foram humilhados ali no Estreito de Hormuz. Vale lembrar que os Estados Unidos estão enviando agora o USS George Bush, o terceiro porta-aviões para a região, fazendo uma concentração militar sem precedentes no Oriente Médio. Irã também ameaça países que colaborarem com a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o seu território. É uma mensagem clara, principalmente para os países europeus, como França, Reino Unido e Alemanha, que estão dispondo militares, não necessariamente em ajuda aos Estados Unidos, mas cedendo as bases para atacar o Irã, mas Israel, principalmente, conta com um aliado ali da região do Cáucaso que pode desestabilizar o governo iraniano. A gente está falando de Aliyev, Azerbaijão, que retira diplomatas, retira representantes, concentra tropas próximos da fronteira e pode ser mais um ator importante na guerra contra o Irã. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a polêmica envolta na declaração do Washington Post, que garante que a Rússia está coordenando, junto com o regime iraniano, ataque a posições estratégicas dos Estados Unidos. Tanto Trump como Pete Hegseth respondem a essas acusações. E eu diria que não exatamente, talvez, como a população americana gostaria. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês aqui na tela o QR Code da Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, porque nesse mês do consumidor eles estão com uma promoção histórica nunca antes feita de 5% de cashback na sua primeira conversão cambial, limitada a $40. Pô, galera, abra a conta Nomad, é de graça, sem taxa de manutenção, tem as melhores taxas do mercado e utilizando o meu cupom você ganha 5% de cashback. Além do que você pode ter acesso a uma série de promoções exclusivas, ali parcerias. A Nomad aceita em mais de 180 países nas suas viagens internacionais e pode ter acesso também ao Nomad Explore, cartão de crédito da Nomad que eu utilizo, que me dá cashback em dólar a partir das minhas utilizações aqui no Brasil, me dá pontos que não expiram para trocar por produtos e serviços e benefícios nas minhas viagens internacionais, como, por exemplo, acesso à sala VIP da Nomad, o Nomad Lounge. Tamo junto, QR Code na tela, cupom na descrição, tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, o Pezeshkian, presidente do Irã, que, lembrando, é uma figura importante, e eu diria que com a morte do Ali Khamenei e ainda não escolha do novo líder supremo, ganha uma importância ainda maior. Professor, mas vai ser o Mojtaba Khamenei? Possivelmente sim, mas ainda não tivemos, pelo menos enquanto eu gravo para vocês, a escolha oficial, real, né? Do novo líder supremo do Irã. Então o presidente ele ganha, claro, um destaque maior na sociedade e na política do país. Ele fez um pronunciamento à nação, muito depois das acusações do governo americano, que só aceita a finalização dessa guerra. Na verdade, se for levar o pé da letra, os americanos garantem que não estão em guerra, até porque senão teria que passar por autorização do Congresso, tudo tal. Eles falam mais ou menos que nem a Rússia, né? Uma operação militar especial. Uma guerra, né, que está acontecendo. Mas o Trump ele garantiu que a guerra ou a operação americana ela só acaba com a rendição total do Irã. Eu trouxe para vocês no vídeo de ontem, particularmente, tá? Modéstia à parte, acho que ele tá bastante interessante. Quais são as táticas do Irã? Caso vocês não tenham assistido, assistam. Quais são as táticas do Irã para tentar vencer esse conflito? É a questão do desgaste, a pressão contra os países árabes, é contar com o apoio também de Rússia e China, por mais que não diretamente com envio de militares, mas com inteligência, equipamentos, enfim. Então as dificuldades impostas no campo de batalha, elas são grandes, claro, tá? Apesar das declarações, a gente sabe que numa guerra a primeira coisa que morre é a verdade, tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte do Irã. Pois bem, mas ele falou que a rendição total é o único, assim, alvo dos americanos.
O Pezeshkian respondeu a isso, colocando que a rendição do Irã é um sonho que os Estados Unidos vão ter que levar para o túmulo. Inclusive, nessa declaração, ele lamentou os ataques aos países do Golfo, alegando que os ataques eles vão parar, alegando algum tipo de erro de comunicação. Cara, convenhamos, erro de comunicação. A gente tem ataque que foi feito contra hotel, ataque feito contra aeroporto, e não é no passado não, tá? Até depois do pronunciamento do Pezeshkian, tivemos ataques a pontos civis e infraestruturais. Agora, no momento em que eu gravo para vocês, não sei, né, daqui a horas, quando vocês assistirem o vídeo, mas o aeroporto de Dubai está fechado, inclusive com alguns possíveis passageiros sendo enviados para túneis por conta de possibilidade de ataques. O número de mísseis, drones é gigantesco. Nós tivemos um ataque, um míssil que foi interceptado em um dos principais campos, ou tinha destino a um dos principais campos petrolíferos da Arábia Saudita. Os Estados Unidos, nesse momento, está com uma baita dor de cabeça, porque um dos principais radares do sistema de antimísseis dos Estados Unidos foi destruído na Jordânia, um equipamento avaliado em cerca aí de 300 milhões de dólares. Se a gente falar do Kuwait, do Catar, enfim, de outras posições, os ataques eles são constantes. Todos eles foram erros de comunicação do Irã. É difícil acreditar, convenhamos, né? Talvez o que ele tenha dito, ou olha, na verdade, o que eu queria era atacar somente bases americanas, e esses ataques vão continuar. Agora, pontos que não sejam bases americanas localizadas no Oriente Médio, ou seja, posições civis, a gente vai tentar evitar que isso aconteça. De novo, estou tentando fazer aqui um advogado do Pezeshkian, né? Não sei se foi exatamente isso que ele quis dizer. Ele falou que já existem alguns países que iniciaram esforços de mediação, sem falar exatamente, né, quais foram esses países, mas tivemos informações de Arábia Saudita e Paquistão, e aqui cabe só uma ressalva, tá? Paquistão e Irã. Eles têm uma relação que, se eu diria que não é de extrema proximidade, mas é de um respeito mútuo. Existem alguns pontos de discordância em relação aos baluches, né? Como que o Irã ataca algumas vezes em território paquistanês e o Paquistão faz a mesma coisa em território iraniano, mas, via de regra, são nações que tentam ali fazer um convívio, um bom convívio de relações. Só que o Paquistão também tem um acordo de defesa com a Arábia Saudita, assinado no ano passado. Acordo de defesa mútua. Se a Arábia Saudita está sendo atacado, inclusive em posições de refino de petróleo, muito possivelmente o Paquistão poderia defender a Arábia Saudita, se indispondo com o Irã. O Paquistão, lembrando, é um país que dispõe de armas nucleares. Não de destruição em massa, muito mais focado no conflito com a Índia na questão da Caxemira, mas é um país que tem capacidade nuclear. Talvez os esforços de mediação tenham vindo de alguns países do Golfo e também do Paquistão. Houve pronunciamentos também que, pela primeira vez desde o início do conflito, o Putin telefonou para o Pezeshkian, presidente do Irã, oferecendo a Rússia como possível mediador do conflito. Mas, novamente, o Irã aparentemente não está disposto a negociar, os Estados Unidos também e Israel não estão dispostos a negociar. Penso que está um pouco longe de uma possível resolução, um possível cessar-fogo. Além disso, já trouxe para vocês também que um dos grandes impactos que o Irã pretende causar nos Estados Unidos e em Israel, e eu diria que em todos os países ocidentais que apoiam essa guerra contra o Irã, é a questão da energia. Tanto do ponto de vista de infraestrutura de dessalinização, eu trouxe para vocês que existem países como o Kuwait, Oman, que dependem mais da metade da sua água doce, né, da sua água potável, um processo de dessalinização. Infraestrutura energética, tanto de exploração como também de distribuição desse petróleo. E o fechamento do Estreito de Hormuz, que é por onde passa também cerca de um terço dos fertilizantes, é essencial para os objetivos do Irã, de fazer com que o mundo pressione por uma finalização dessa guerra, pressione para que Estados Unidos e Israel deixem de atacar o Irã. Quando o Irã ele ameaça qualquer embarcação que tenha ligação com Israel e Estados Unidos, que atravessar o Estreito de Hormuz, de um ataque, já trouxe também que isso pode fazer com que seguradoras não cubram mais possíveis incidentes que aconteçam no Estreito de Hormuz, e aí o comércio simplesmente para. Tivemos declarações do Catar demonstrando preocupações com a paralisação da produção e distribuição e falando que num futuro próximo pode chegar a $150 o barril. Imagina a inflação global, imagina o aumento do preço dos alimentos, do frete. Cara, tudo depende de combustíveis fósseis e de fertilizantes, né? Os Estados Unidos apresentou a solução. A gente vai dispor a nossa marinha e vai escoltar embarcações. Quero ver se o Irã vai ter coragem de atacar as embarcações que estão sendo escoltadas pelos Estados Unidos.
O Irã se pronunciou. A Guarda Revolucionária colocou que o Irã saúda veementemente a escolta dos petroleiros e o fato de que as forças dos Estados Unidos estarão presentes no Estreito de Hormuz. A propósito, estamos aguardando a sua presença. Recomendamos que, antes de qualquer decisão, os Estados Unidos se lembrem do incêndio do superpetroleiro norte-americano Bridgeton em 1987. O Irã está tratando com uma certa você sente uma certa ironiazinha, né? Ah, a gente saúda a presença dos militares americanos, tal. Cara, óbvio, né, que é uma provocação. Em relação ao superpetroleiro Bridgeton, em 1987, vai lembrar que na década de 80 até 89, Irã e Iraque atravessavam a guerra Irã-Iraque. Com o Iraque, à época representado pelo Saddam Hussein, recebendo forte influência dos Estados Unidos, mas também de outras nações árabes regionais, como por exemplo o Kuwait e a própria Arábia Saudita. A partir de 1984, tanto o Irã quanto o Iraque, para desmobilizar economicamente os seus inimigos, começaram a atacar embarcações um do outro, claro, e também de nações aliadas. Em 1987, o Kuwait, preocupado com a situação, pediu os Estados Unidos: eu sou seu aliado, o Irã sabe disso. O Irã pode começar a atacar minhas embarcações. Os americanos: deixa comigo o Kuwait. Primeiro, você muda de bandeira, coloca uma bandeira americana para fazer o seu translado e a nossa marinha, né, a nossa força militar, vai escoltar suas embarcações. Da primeira vez que isso aconteceu, com o Bridgeton, né, o petroleiro Bridgeton, passou por uma mina marítima, colocada pelo Irã. Houve danos seríssimos ao casco, ele não afundou, mas houve grandes danos. E isso, assim, na época, né, acabou com a moral dos Estados Unidos. Poxa, os Estados Unidos então não garante os petroleiros? Isso fez com que se desmobilizasse ainda mais o translado pelo Estreito de Hormuz. Porque eu já trouxe, cara, a capacidade de drones marítimos hoje, né? Na época não, mas drones marítimos, das lanchas, vindo no sentido de enxame ali, você ter minas marítimas, é difícil você conseguir impedir que ataques ou incidentes aconteçam contra aquelas embarcações. Então, o Irã mais uma vez desafiou os Estados Unidos, tinha feito isso em relação às tropas terrestres, falou que estava aguardando o ataque terrestre americano, porque está preparando uma derrota retumbante para os Estados Unidos, e agora desafia os americanos a escoltarem os petroleiros. Do ponto de vista militar, já trouxe que não tem comparação Irã e Estados Unidos. Mas que o Irã, pelo menos corajoso, está sendo. Professor, sem noção, né? Tô brincando, tá sendo corajoso, hein, galera? Tá, o desafio tá muito forte aí em relação aos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos está deslocando, o que talvez possa ser entendido também como uma dificuldade ou como uma mostra que os Estados Unidos querem acabar com o conflito o mais rápido possível para evitar pressão política e pressão econômica de aumento do preço do petróleo e também dos alimentos, mais um porta-aviões. Já temos o USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo, USS Abraham Lincoln e agora USS George Bush, e está se deslocando para o Oriente Médio, muito possivelmente, claro, para aumentar a pressão militar contra o regime iraniano. A NBC, embora o governo americano negue publicamente todas as vezes que isso é perguntado, que isso está no radar, pelo menos em curto prazo, falou que nos círculos internos Trump junto ao Pentágono, ele já garante a possibilidade de talvez fazer uma intervenção terrestre contra o território iraniano. De novo, se vai acontecer ou não, convenhamos que são cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, os europeus cada vez mais começam a colocar suas asinhas de fora, entre aspas, e enviar apoio militar para a região do Oriente Médio. Publicamente, a Giorgia Meloni está enviando equipamentos para os seus aliados árabes regionais, embora a Giorgia Meloni garante, da Itália, né, que não está participando dessa guerra, essa guerra não é da Itália. A França está mandando blindados para o Líbano e também o seu porta-aviões Charles de Gaulle em direção à região. O Reino Unido, hoje mesmo, anunciou de maneira formal que utiliza a base de Diego Garcia, ou disponibiliza a base de Diego Garcia e outras bases britânicas para que os Estados Unidos ataquem o Irã. Lembrando que semana passada o próprio Keir Starmer tinha negado essa autorização. É que agora o Reino Unido fala que, na verdade, estão sendo operações de defesa e não operações de ataque. Independente se você considera que Estados Unidos e Israel estão atacando por motivos legítimos ou não, é outro papo. Mas é uma defesa, galera, que os Estados Unidos estão fazendo. Os Estados Unidos atacou o Irã vai lá e ataca a base americana. Ah, não, então agora os Estados Unidos está se defendendo dos ataques às bases americanas. Ah, não é defesa, né, galera? Quem começou o ataque foi os Estados Unidos, claro, e Israel.
independente das motivações. E é claro que o Irã se sente pressionado por isso. O Irã fez uma declaração colocando que qualquer país, segundo o Irã, né, se algum país se juntar à agressão contra o Irã, certamente também será alvo de uma retaliação de nós, do regime iraniano, alegando inclusive que países como o Reino Unido, Portugal, que cedeu todas as bases, a França com seus porta-aviões, podem ser alvos também desse ataque. Vai lembrar que isso mexe também com uma questão política, porque os países europeus estão contra a parede. Tem que ajudar os seus aliados regionais, os países árabes do Golfo, tem que se mostrar comprometidos com a OTAN, com os Estados Unidos, puxar um certo saco, entre aspas, mas ao mesmo tempo existe uma resistência muito grande da população. No Reino Unido, por exemplo, pesquisas internas indicam que só 22% da população aprova que o Reino Unido interfira nessa guerra em favor dos Estados Unidos e em favor de Israel. Mas, se o Reino Unido não interferir e, como eu falei, a guerra se prolongar, a crise econômica pode se alastrar pelo planeta, e aí inflação, crise política tal, também é sinal de crise econômica para os países europeus. Só que, com os países participando cada vez mais efetivamente da guerra, isso pode fazer com que o Irã também responda, talvez não contra os países diretamente, porque nem tem capacidade para fazer isso, mas responda contra bases locais. Lembrando que saíram algumas notícias que, por exemplo, professor, mas o Irã já atacou, por exemplo, a base do Reino Unido no Chipre. Pelas informações disponibilizadas, não foi exatamente o Irã que fez ataque contra essa base. Professor, mas o Irã atacou a escola, por exemplo, né, que foi a Guarda Revolucionária atacou a própria escola. Pelas informações disponibilizadas, não foi a Guarda Revolucionária, foi os Estados Unidos em operações que atacou a escola de garotas ali no Irã. Como eu falo, guerra híbrida, é uma guerra de comunicação. Muitas vezes eu vou trazer aqui a notícia para vocês e daí daqui 2, 3 dias vou ter que desmentir. E, cara, sem nenhum peso na consciência de fazer isso, tá? Eu seria desonesto se eu falasse que eu sei toda a verdade. Eu vou vendo as informações de todos os lados e falo assim, ó, essa aqui foi a interpretação, sei lá, do Irã, essa aqui é a interpretação dos Estados Unidos. Vamos ver o que se consolida no futuro recente. Outro ponto que gera bastante discórdia é a possível entrada de mais um país no conflito. E esse país, olha, pode mudar o equilíbrio de forças regional. Eu estou falando do Azerbaijão. O Azerbaijão, ele é um país que pertence ao Cáucaso, faz fronteira ali com o Irã. Quando a gente fala Cáucaso, né? Azerbaijão, Armênia e a Geórgia, e também a região do sul da Rússia, a região da Chechênia, Ingushétia, tudo tal, que é uma região muito instável. O Azerbaijão, ele é um aliado de Israel. Isso é um ponto importante. O Azerbaijão é um grande produtor de combustíveis fósseis e os seus dutos abastecem Israel. Quando a gente fala do conflito, por exemplo, em Nagorno-Karabakh com os armênios, Azerbaijão e Irã estiveram em posições diferentes. O Azerbaijão, junto com a Turquia e apoiado por Israel, quis dominar, claro, o território, e o Irã, mesmo que talvez de maneira não tão direta quanto a Turquia apoiou o Azerbaijão, apoiava os armênios nas suas reivindicações. O Irã, lembrando que não é um país totalmente persa, existem minorias, como os árabes, os baluches, os curdos, que também podem começar a pegar em armas para se mobilizar contra o regime iraniano, e existe a maior minoria, vamos colocar assim, no território iraniano, que são os azeres, que vivem ali no noroeste do país. A presença dos azeres é tão forte, politicamente, etnicamente, no Irã, que o Pezeshkian, atual presidente, é descendente de azeres, o Ali Khamenei, que era o Ayatollah Supremo, é descendente de azeres. Aliás, o Aliyev, atual chefe de governo do Azerbaijão, ele publicamente visitou ali, né, uma representação diplomática do Irã e prestou as devidas condolências ao Ali Khamenei. Percebam que existe um equilíbrio de poder complicado. Mas existem reclamações dos azeres do Irã que o regime dos ayatollahs não permite a sua própria cultura, suas reivindicações políticas, e o regime dos ayatollahs não permite, porque, segundo a interpretação deles, ainda mais num governo tão autoritário como o governo do Irã, permitir um pouco mais de autonomia poderia incentivar o separatismo da população azeri do noroeste do Irã. Entende o equilíbrio perigoso ali de poder que você tem? Pois bem, nós tivemos um ataque com drones que foi feito contra o aeroporto e contra escolas no Azerbaijão. Além disso, o Azerbaijão detectou e prendeu 8 pessoas no Azerbaijão que, segundo o Azerbaijão, pertenciam ou eram ligados à Guarda Revolucionária do Irã e estavam prestes a fazer atentados contra lideranças judias que vivem no Azerbaijão,
contra representações diplomáticas de Israel no Azerbaijão e contra dutos que conectam combustível fóssil do Azerbaijão a Israel. Professor, isso é verdade? E aí, como que eu posso provar que é verdade ou não? Faça a mínima ideia, né? Assim, sendo sincero, olhando, hein, pro pano de fundo aqui, faz sentido o Irã atacar o Azerbaijão diretamente assim? Para mim não faz. Faz sentido Israel mobilizar ou fazer um ataque de bandeira falsa, já que o Azerbaijão é um aliado contra representações, ou nem aconteceu, hein, mas fala que ia acontecer, ataque de bandeira falsa, para o Azerbaijão se revoltar, incentivar os azeres locais a combater o regime iraniano ou até mesmo entrar num conflito contra o Irã, faz sentido. Quer dizer então que foi Israel que fez isso? Cara, eu seria altamente responsável de falar que sim. Fato é que, independente de quem partiu a motivação, se foi o Irã atacando de maneira irresponsável, e eu diria que até um pouco burra no conflito, ou se foi Israel que fez o ataque de maneira falsa, a animosidade entre Irã e Azerbaijão aumenta cada vez mais. Foram tirados representantes das representações diplomáticas, o Azerbaijão está deslocando militares para próximos da fronteira, e segundo a inteligência de Israel, o Mossad, a operação militar do Azerbaijão pode estar muito próximo. E aí, claro, que é mais um ator entrando numa guerra contra o Irã. Claro, galera, que isso é muito perigoso, né? Para a manutenção do regime dos ayatolás. E como os Estados Unidos dificilmente vão fazer uma incursão por terra, como eu falei, né? Poxa, utilizar os curdos, utilizar os azeres, pode ser uma atitude inteligente, um financiamento, uma proxy war aí, para derrubar o regime iraniano. Lembrando que existe uma preocupação em relação à quantidade de inventários que os Estados Unidos têm para manter esse conflito. Os americanos garantem, fiquem tranquilos, que a gente tem muitos mísseis de longo alcance e tudo tal. Mas, ontem mesmo, os Estados Unidos se reuniu com representantes e executivos das maiores indústrias bélicas que atuam nos Estados Unidos e exigiu o cumprimento de algumas metas. E as empresas ficaram responsáveis por quadruplicar a produção de alguns equipamentos militares. O próprio Trump já falou que o Sleep Joey, que é o Joe Biden, né, como ele chama, forneceu muitos equipamentos de maneira irresponsável para a Ucrânia e não repôs o inventário, não repôs as suas capacidades militares como ele deveria ter reposto no passado. Vai lembrar que o Trump ele até ameaça fazer algum tipo de ingerência nessas empresas, porque ele alega, por exemplo, que não faz sentido que algumas dessas indústrias armamentistas tenham atraso nas entregas, enquanto distribuem nas entregas para o Estado americano, enquanto distribuem dividendos, lucros para os seus acionistas. Não, não. Então, se vocês estão com dinheiro para ficar distribuindo lucros e dividendos, usem esse dinheiro para acelerar a produção de armamento para os Estados Unidos. Ou seja, uma coordenação entre a iniciativa privada e o Estado, claro, com grandes aportes do Estado no aumento da produção bélica. E para finalizar, galera, uma notícia bem polêmica também que eu trouxe ontem ali para vocês, que foi sobre a possível interferência da Rússia, isso foi falado pelo Washington Post, oferecendo informações sobre posicionamentos, informações militares para possíveis ataques do Irã contra posições americanas. Lembrando que a gente já teve 6 militares, pelo menos confirmados pelos Estados Unidos, que morreram nessas operações. Se contou com a atuação da Rússia, tem o dedinho da Rússia também no conflito. Professor, quer dizer então que os Estados Unidos têm que atacar os russos porque os russos estão atacando diretamente? Como eu falei, se fornecer equipamento de uso duplo, civil e militar, e informações para possíveis ataques é uma participação direta, Estados Unidos, União Europeia, enfim, eles fazem muito pior do que a Rússia e que a China. Cara, a França, a Alemanha, os Estados Unidos, principalmente durante o governo Biden, fornecia blindados, tanques, armamentos, programadores que atuavam na Rússia, aliás, na Ucrânia, para atacar a Rússia. Isso, para mim, é uma participação muito mais direta. Isso autoriza a Rússia a atacar os Estados Unidos? São os dilemas desse novo momento, né, de guerra. Fato é que o Trump ele foi perguntado sobre isso na sua entrevista coletiva. Climão, hein, galera? Climão, tá? O Trump, ele interrompeu o repórter que estava fazendo a pergunta e falou assim, não, olha, eu gosto muito de você, mas de verdade, poxa, baita pergunta idiota, hein, que você está fazendo nesse momento. E já chamou outro repórter, ou seja, não quis comentar o assunto sobre a Rússia. Eu não acho uma pergunta idiota, acho uma pergunta bem legítima, inclusive, tá? Mas já quis interromper o repórter, não, vamos para outro tal, porque não quis mexer nesse vespeiro.
O Pete Hegseth, que é o secretário de defesa, em entrevista ao 60 Minutes, falou que sim, os Estados Unidos estão monitorando tudo, que tem a melhor inteligência do mundo, que é a CIA, e que sabemos quem está falando com quem e combateremos tudo com extremo rigor. Na prática, o que a gente viu foi os Estados Unidos, até para tentar acalmar um pouco os ânimos do mercado, flexibilizando algumas sanções contra a Rússia, até permitindo, por exemplo, que a Rússia aumente suas exportações de combustíveis fósseis para a Índia. Será, galera, que o Trump está devendo alguma coisa aí para o Putin que a gente não sabe? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.